capítulo 8 de Marcos diz assim: Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos, disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém saciar a estes de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7. Então ele mandou que a multidão se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, tendo dado graças, partiu-os e deu-os a seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante deles. E comeram todos até ficarem satisfeitos. E dos pedaços que sobejaram, levaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000. E ele os despediu. E logo, entrando no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmatuna. E vieram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede um sinal esta geração? Em verdade vos digo que não se dará sinal algum a esta geração. E ele, deixando-os, tornou a entrar no barco e se foi para a outra banda do lago. E os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo a não ser um pão. E ele ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E discutiam uns com os outros, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Ainda tendes endurecido o vosso coração? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000 homens, quantos cestos cheios dos pedaços levantastes? E eles disseram: 12. E quando parti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos cheios dos pedaços levantastes? E eles disseram: 7. E ele disse-lhes: Como não entendeis ainda? E chegando a Betsaida, lhe trouxeram um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Então ele, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se havia alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe suas mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizes aos homens que eu sou?
E eles responderam: João Batista e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E ele começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E ele dizia abertamente essas palavras. Então Pedro tomou-o à parte e começou a repreendê-lo. E ele, voltando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Qualquer que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O capítulo 8 do livro de Marcos vai dizer sobre milagres, salvação, cura, segunda vinda do Senhor, alma purificada e eterna. E o que Jesus ele começa falando nesse capítulo 8 é sobre o pão da vida eterna. Jesus ensinava para 4.000 pessoas num deserto. As pessoas paravam para ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas Jesus viu que há 3 dias aquele povo estava sem comer. Porque o povo queria se alimentar e quanto mais eles se alimentavam, menos comida eles queriam. Porque eles estavam se desprendendo do corpo carnal para o corpo espiritual. E quando nós nos alimentamos espiritualmente, o nosso espírito ele sobressai diante da nossa carne. E quando os discípulos ouvem Jesus indagar se há alguém com pão e quantos pães tem ali, disseram que tinham 7 pães. Jesus já tinha feito o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. E agora ele faz o milagre de 7 pães e alguns peixinhos. E mesmo o povo saciado, sobram ainda 7 cestos cheios. Este foi um sinal de milagre do Senhor, porque o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. O povo estava sendo alimentado pela palavra. E após ser alimentado pela palavra, o Senhor diz que muitos dias de jejum as pessoas desfalecem, porque ele não poderia ficar ali o tempo inteiro alimentando aquelas pessoas. E logo a multidão foi despedida. E Jesus começou uma nova caminhada no barco com seus discípulos. E vieram os fariseus e começaram a discutir com ele, porque os fariseus não concordavam com aquele comportamento, com tanto milagre. Como que um homem faz milagre?
Como que um ser humano pode curar, libertar, perdoar pecados? E os judeus, na dúvida, pediram um sinal para ele, de que realmente ele era o Filho de Deus, de quem realmente ele era, porque aquilo era muito sobrenatural. Porém, Jesus, vendo a intenção do coração deles, que estava tentando Jesus pergunta: por que vocês me pedem o sinal? Essa geração não terá sinal algum. Porque Jesus, ele veio para os judeus, mas os judeus não aceitaram Jesus. Muitos deles não. Aceitaram alguns, porque Jesus ensinava o povo judeu. Jesus, ele ensinou o povo judeu. Mas quem não aceitava Jesus era a classe de pessoas que eram religiosos. Aqueles povos que não aceitavam nada fora de uma palavra de ordem humana. Então Jesus, ele vai na sua caminhada ensinando os discípulos. E quando Jesus deixa-os, ele torna a entrar no barco com os seus discípulos, que se esqueceram de levar o pão. E no barco tinham consigo um pão. E aí, quando eles olham aquele pão, Jesus já observa o comportamento deles. Como assim? Poxa, a gente só trouxe um pão aqui. E Jesus olha para eles e fala: olha, vocês não vai ficar se fermentando igual Herodes, igual os escribas e os fariseus. Ou seja, não fica reclamando, não. Não fica indagando, reclamando. Tem um pão só. Vocês não viram o que eu fiz? O que aconteceu lá? Deixa eu lembrar vocês. Quando eu parti os 5 pães entre 5.000 homens, quantos sobraram? 12. E os 7, quando eu reparti, quantos cestos sobraram? 7. E aí ele fala, como assim vocês não estão entendendo ainda? Não tem problema que tenha um pão só. Ele estava falando e relatando que ele é multiplicador. Ele multiplica, ele veio para multiplicar. Então, o que Jesus quis dizer é para eles descansarem, que não importa se tem um pão, é naquele pão que Jesus veio multiplicar. E mais para frente, Jesus vai curar um cego. Jesus, ele toma esse cego e leva para fora da aldeia para fazer em secreto. Ele cospe os olhos e impõe as mãos. Ah, mas cuspiu, todo mundo fala do cuspe. Mas Jesus era pura cura. E na saliva de Jesus, porque as palavras de Jesus eram benditas. As palavras de Jesus eram de vitória, eram verdade, eram palavras virtuosas, palavras de virtude saíam da boca dele. Então todo o cuspe, toda a saliva de Jesus era poderosa. E muitas vezes fala, ai, mas por que não interrogue ao poder da soberania? Era um medicamento que Jesus estava colocando nos olhos. O que Jesus estava falando? Eu vou passar a minha saliva, que tem virtude, para você olhar virtuosamente. Como será que o cego estava olhando para ele ficar cego? O que uma pessoa tem que fazer para ficar cego? Que Paulo fala, arranque seu olho se o seu olho te faz pecar. Jesus estava falando para aquele cego que ele estava usando o cuspe dele, para que ele pudesse ter virtude na hora de olhar, para que ele olhasse com os olhos da fé. E aí, quando Jesus cura esse homem e fala para ele abrir os olhos, o homem olhava as pessoas como árvores. Como será que este homem olhava para as pessoas? Jesus precisou colocar saliva naquele homem para olhar para que ele pudesse olhar diferente o ser humano. Porque muitas vezes existem muitas pessoas com cegueira espiritual.
Como será que nós estamos olhando para as pessoas? Qual é o nosso olhar diante das pessoas? Porque pessoas representam árvores, porque nós conheceremos as pessoas, conheceremos através dos frutos que ela dá. Qual é o tipo de fruto que aquela pessoa estava dando? Então ele entendeu a analogia e a parábola que Jesus estava querendo ensinar para ele. Ó, você não enxergava, né? Por quê? Porque você precisa aprender agora a enxergar realmente quem são as pessoas e como elas são e como eu as vejo. É assim que eu vejo as pessoas, como árvores. E você vai olhar as pessoas e entender que elas são como árvores. E quando ele tomou em si e entendeu a parábola, aí ele tornou a pôr as suas mãos nos olhos. E ele ficou restabelecido. E mandou o cego para a casa dele, dizendo: não entres na aldeia, nem digas a ninguém da aldeia nada. Porque aquele mistério foi revelado somente para esse cego. Porque era para ele. Ele estava precisando olhar as pessoas de maneira diferente. E ele foi para casa. Daí Jesus sai com seus discípulos para outra aldeia. E no caminho, ele pergunta para os seus discípulos: olha, o que dizem aí as pessoas que eu sou para vocês? O que elas andam comentando? Aí eles respondem: ah, fala que o senhor é o João Batista, Elias, um de alguns profetas. Aí ele balança assim a cabeça e fala: ah, e vocês? O que vocês dizem quem eu sou? Aí eles falam, Pedro fala, né? Tu és o Cristo. E aí ele falou para eles, exigindo: não conte isto a ninguém. Não fale para ninguém isso. Jesus, ele ensina de uma forma diferenciada. E para que eles pudessem entender que Jesus precisava cumprir a sua missão. Jesus, ele falava para os seus discípulos para não contar para ninguém, porque ele sabia que alguém falaria dele. Jesus já tinha a convicção de que alguém falaria. E para que ninguém falasse dele, para que ele pudesse cumprir a sua missão, ele sempre falava e exigia: vai e não contes a ninguém. Vai e não fala para ninguém. Olha, Pedro, você sabe quem eu sou, mas não diga isso para ninguém. Porque ele sabia que seria morto, mas seria um traidor que viria buscá-lo, viria acusá-lo, viria falar sobre ele. E ele diz que ele seria morto, mas que em 3 dias ele ressuscitaria. E Pedro, com aquele comportamento dele, porque Pedro, ele era rocha, ele era firme, ele defendia, ele era o defensor, ele era o valente. E ele repreende, fala: não, o senhor não vai morrer. Mas aí Jesus repreende ele e fala com autoridade. Porque Pedro conhecia as coisas dos homens e não as coisas celestiais. E Jesus, para que todo mundo pudesse entender quem ele era, ele repreende Satanás na boca de Pedro.
Porque as coisas dos homens não são compatíveis com as coisas de Deus. E tudo que é do homem é terreno. E tudo que é terreno jaz no maligno. E Jesus, ele interroga para que todos possam ver a autoridade e qual o propósito dele em toda a Escritura Sagrada. E foi aí que os discípulos entenderam o poder e a soberania de Deus. E Jesus falava para eles negarem a si mesmo, esse corpo carnal, a carne, para poder viver a vida eterna, por amor a Ele, por amor ao Evangelho que salva, resgata a alma. As palavras de Jesus, ela vai acima de todas as coisas, porque Ele é poderoso, porque Ele é o Santo de Deus, o glorioso do Pai. Que você fique com essa palavra no seu coração, que essa palavra venha frutificar, que os seus olhos venham se abrir, que o seu coração venha se encher e que o Espírito Santo, o Consolador, possa consolar você neste dia. E que não esqueçamos jamais desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.